pessoas saem por causa do gestor. Ponto. O que eu mais escuto em sala de entrevista, não, por que você está saindo? Você está entregando resultado, você parece ter oportunidade. Meu gestor não me dá atenção. Eu gostaria de ter mais proximidade com ele, eu gostaria de ser provocado, eu gostaria de ser desenvolvido. Por melhor que seja o processo seletivo, ele nunca será 100% determinante. Não tem como cravar e dar um tiro, pô, esse cara aqui é perfeito. Quase todas as empresas que têm um RH mais estruturado fazem entrevista de desligamento. Mas para mim a entrevista mais estratégica é a stay interview. Entrevistar quem são as pessoas que estão ficando entregando o resultado. São elas que eu quero decodificar. Essa é muito boa, porque essa aí dá pra tu fazer um paralelo com o mundo do marketing. Porque toda vez que tu mexe na empresa pro cara que tu tá perdendo, tu estraga pro cara que tá ficando. Pergunta pro cara que tá ficando por que ele fica, busca gente mais parecida com ele, mas vende mais coisas pra ele, né? No universo do marketing. Vende mais pro cliente que tá feliz ao invés de tentar assegurar o cliente que tá triste. Isso mudou o jogo pra nós economicamente. Por isso que eu acho que a sua empresa não deveria querer agradar todo mundo. Os maiores erros das empresas é querer agradar todo mundo, você cria uma cultura distorcida, deforme. Então, a minha cultura é essa. Agora, claro, você precisa refletir se a cultura que você está definindo, você consegue encontrar no mercado gente no volume necessário para você crescer. E @ Denner Lippert, uma expectativa para esse episódio é ter resposta definitiva se o home office ou presencial, quem vai vencer. @ Jonathan Baumgarten, a minha expectativa para esse episódio é entender como eu posso tirar mais retorno sobre o investimento das contratações que nós fazemos. @ Rick Basaglia, a minha expectativa aqui é decodificar o que faz um líder ter sucesso. Roy Hunters. Seja bem-vindo ao Roy Hunters. Hoje tem um episódio mega especial com dois convidados que... Hoje estou só eu aqui do cast formal, mas a gente tem dois convidados bem legais para te falar de um tema aí que pode destravar muito o Roy. Eu vou te falar que esse tema foi um dos aspectos que trouxe boa parte do retorno que a V4 conseguiu ao longo desses anos fazer algo diferente no mercado. E antes de a gente entrar deep nesse tema, não esquece de fazer o tradicional, né? Te inscreve no canal, comenta aqui o que você tá achando do episódio e compartilha com o seu time, porque para isso aqui dar certo, esse tema que a gente vai falar aqui hoje, você precisa que todo mundo esteja on track, na mesma página que você, tá bom? E para falar disso, eu trouxe nosso sócio Equity Owner, que lidera o time de gente, gestão, pessoas. A gente chama aqui na verdade, de RI, de relação com o investidor. Jonathan Baumgarten. Obrigado aí, Denner, pela anunciação. Bem-vindo ao Roy Hunters. Muito obrigado, um prazer. Dá pra ver aqui. que ele é advogado, né, gente? Que ele não é marqueteiro. Pô, vamos lá, né? Um tema aí do Mentária, tem um prazer aqui tá nesse episódio do Roy Hunters tão pesado, num assunto tão especial, não é? É isso, estamos com ele, Ricardo Basaglia, o grande nome por trás do recrutamento e seleção de grandes executivos, gente e gestão, umas grandes referências aí de pessoas. Seja bem-vindo ao Roy Hunters. Obrigado, que prazer estar aqui finalmente, depois da gente tentar bater a agenda há tanto tempo, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Cara, pra quem não te conhece, eu vou fazer uma pergunta que você que é um Roy Hunters aí de carteirinha vai entender por que esse tema é tão importante, mas para dar um contexto para vocês, pra quem não te conhece, introduz um pouco aí qual que é a tua, o que tu vem fazendo ao longo desses anos. Ao longo da vida, a gente vai colecionando alguns rótulos profissionais que tentam nos definir. Então, talvez algumas pessoas me conheçam por eu ser o CEO da Michael Page, que é a maior empresa de recrutamento de executivos no Brasil e na América Latina. São pouco mais de 200 headhunters no Brasil. A gente entrevista 6.000 executivos por mês. Então, isso traz muito cheiro do asfalto, do que tem acontecido no mercado de trabalho brasileiro, onde eu trabalho há quase 20 anos. Talvez algumas pessoas me conhecem pelos trabalhos acadêmicos, tenho um mestrado na FGV, fiz uma extensão em Behavioral Science of Management em Yale e depois fui para Fudan, em Shanghai, na China, estudar as diferenças da liderança na cultura do Ocidente e do Oriente. Algumas pessoas talvez me conhecem por eu ser sócio do Bernardinho e do Vabo, a gente tem uma imersão de gestão de pessoas, hoje organizada em parceria com a HSM. Legal. E algumas pessoas me conhecem pelo Instagram, pelo podcast Lugar de Potência, as colunas no Estadão, na Exame, o programa na Rádio Eldorado, que vai ao ar 3 vezes ao dia. Mas por que eu tô falando todos esses rótulos? Porque talvez quem me escuta pela primeira vez está falando, puxa, ele é o exemplo de alguém que soube planejar carreira. Olha só quantas pecinhas do quebra-cabeça estão bem encaixadas. Mas no fundo eu sou exemplo de alguém que não soube planejar carreira, porque eu sou formado em tecnologia. Até meus 20 e poucos anos de idade eu tinha a convicção que eu ia ser um programador porque eu era extremamente tímido. Meu sonho era trabalhar num data center falando com o menor número de pessoas. Então isso só diz o quanto a gente sabe muito pouco do que a gente vai ter na nossa vida profissional ao longo da vida. A gente, quando é jovem, tem tantas convicções e vem a vida e mostra pra gente que tem muito ainda para ser descoberto de oportunidades. Uma pergunta que a gente faz aqui aí agora vai entrar um pouco no tema aqui do nosso programa, que é como que você traz ROI pro seu cliente? Hoje, né, todo produto que a gente vende, teoricamente, a gente está gerando um valor, gerando um retorno
para aquele cliente. Como que o cliente da Michael Page, que acaba navegando nas tuas soluções, encontra retorno sobre o investimento que ele está fazendo com vocês? Talvez no meu negócio é muito fácil você responder essa pergunta, porque até hoje eu nunca encontrei um empreendedor ou um executivo que não tivesse disposto a contratar alguém que ou vai aumentar a receita ou vai diminuir o custo. Tá. Partindo do princípio que essa pessoa traz o resultado, sempre vai ter espaço para você contratar alguém. Ainda que você tenha limitação de contratação, se você encontra alguém muito bom, eventualmente você pode demitir alguém que não está indo bem ali. Então isso para a gente traz uma oportunidade gigantesca. E dentro dessa dinâmica também, como que a gente contribui para ajudar nesse desenho, né? O que é o perfil que funciona para cada empresa. Não existe bala de prata, não existe um funcionário que vai funcionar bem em todas as empresas, não existe uma empresa que seja boa para todo mundo. Então acho que esse match é fundamental. E Baza, olha só, você está quase 2 décadas na frente da Michael Page, né? Eu gostaria de saber qual que foi uma sacada em atração e seleção que você teve lá atrás, tá? Uma das primeiras que ainda funciona hoje, na sua opinião, que é uma sacada fundamental na hora de ter gente boa no lugar certo. Tô complementando aqui, ó. Pô, aqui é o podcast Roy Hunters, ó, turma. E não tem estratégia, ação e tempo que tu possa alocar, né, como gestor. Eu sei que muitos de vocês que nos escutam aqui tem essa galera aqui, ou o cara é profissional de Roy Hunter, né, de marketing, e tem a galera aqui que tem seu próprio negócio, que é dono do marketing. Não tem trabalho que vá trazer mais ROI do que recrutamento e seleção. A gente fala isso muito aqui na V4. Uma pessoa pode destravar muito retorno para a organização, né? Então a gente fala que na empresa existem canhões que disparam munições, aquela pessoa que destrava muito valor, organiza a galera e faz a coisa andar, né? Acertar os alvos. Só que um canhão com muita munição, ele não vai conseguir disparar mais munição do que ele é capaz de absorver ali. Pra gente conseguir crescer, a gente precisa enfileirar mais canhões, pessoas que são capazes de disparar mais. E aí entra esse trabalho de headhunter, de recrutamento e seleção, que é um dos trabalhos mais importantes, que a gente dedica muita energia. O nosso host aqui do podcast, o Fernando Miranda, a gente fez um trabalho para trazer ele para V4 bizarro, né? Que ele tava lá na XP, foi onde eu conheci ele, depois ele foi para Exame e ele veio para V4 com esforço desse gênero. A gente criou toda uma forma, comprou uma empresa para trazer ele para V4, foi a Stage lá do Grupo Primo. O Jonathan não foi diferente, todos os outros sócios que a gente tem aqui na V4 é um dos trabalhos que a gente entende que mais destrava ROI, por isso que esse tema aqui é tão importante, porque a gente tá empolgado de ter você aí pra nos dar uns hacks, cara, pelo amor de Deus, nos ajuda, como é que faz esse negócio? Acho que o grande elemento, primeiro para responder a tua pergunta, depois a gente vai do que não mudou e continua sendo impacto, é estimado que os grandes founders do Vale do Silício investem em média 40% do tempo da agenda deles só para mapear e manter relacionamento com as boas pessoas de mercado. O que se fala no Vale do Silício, é uma verdade para todos os setores, é que todo empreendedor e todo executivo deveria ter a sua wishlist. Quais são as pessoas que você tem o desejo de trazer para trabalhar com você, indiferente se você tem posição agora, se você tem dinheiro, se você tem projeto para isso. E a partir daí, quanto mais você vai esbarrando com pessoas interessantes, vai colocando na tua wishlist e mantém esse relacionamento. Isso para mim vai desde uma recepcionista que você foi num lugar, foi muito bem atendido, você falou, puxa, deixa eu ficar com contato dessa pessoa porque eventualmente amanhã eu posso ter uma necessidade de contratar alguém, até um grande executivo ou um grande empreendedor que eventualmente você queira fazer alguma coisa junto. Mas, para não fugir da tua pergunta, o que não mudou, tem uma pesquisa que foi feita na Page muito no início e ela continua trazendo um resultado muito parecido, que é 91% das pessoas são contratadas por habilidades técnicas e depois demitidas por questões comportamentais. 91%. Então a gente contrata as pessoas porque elas têm experiência na área, passaram por bons projetos, têm uma boa formação e infelizmente a gente acaba demitindo porque a pessoa não trabalha bem em equipe, não tem atitude, não está dentro da cultura da empresa. E toda vez que eu levo isso para as palestras que eu faço por todo o Brasil, é incrível que eu trago esse dado, todo mundo começa a balançar a cabeça e concordar. Eu brinco que já vem nome, sobrenome e RG de pessoas que trabalharam com vocês e se encaixam exatamente dentro dessa estatística. Então isso não mudou. O que efetivamente existe hoje são mais ferramentas para você mitigar esse risco, identificar esses elementos que tanto importam. Tá. Tem uma pergunta sobre isso, mas essa da wishlist ela é muito real, porque quando é o caso do Fernando, quando eu conheci ele e eu fui vendo os resultados que ele era capaz de fazer, eu falei, cara, preciso trazer esse cara. Eu tentei várias vezes, eu acabei me aproximando dele pessoalmente, mas eu tentei vários ângulos para trazer ele pra V4. E não dava certo. Teve uma vez que ele foi sair da XP, aí ele ia vir pra V4, ele falou pro Nigro que ia vir pra V4, o Nigro fez uma oferta, e ele falou, cara, o Nigro fez uma oferta, eu acho que eu vou pro Grupo Primo. Cara, beleza, tudo bem. Eu não fiquei magoado, sei lá, algo assim com ele.
E depois demorou. Aí ele foi pro Nigro, foi pro BTG, depois voltou. Depois de 3 anos, a gente conseguiu trazer ele pra V4 e hoje ele toca Stage. Recentemente teve um outro caso de um executivo também que é do nosso meio. A gente tentou trazer o cara na cara do gol. Ele falou, putz, cara, foi inclusive pro primo também. E aí eu falei, cara, tá tudo certo. Daqui uns anos a gente conversa. É um dos caras que tá nesse wishlist. Ontem tinha outro cara também, que eu tô um tempão. Esse cara vai fazer uns 10 anos que ele tá nesse relacionamento. Porque esse perfil de talento é um date, né? Tu não consegue, esse cara não se aplica pra uma vaga, né? Esse cara tá escolhendo aonde ele quer empreender contigo, né? É engraçado que as pessoas, de maneira geral, a habilidade que elas desenvolveram na área comercial, elas esquecem que ela é muito parecida quando fala de pessoas. Verdade. Não vai conseguir conquistar um cliente grande normalmente em uma reunião. A não ser que tenha uma solução muito fantástica e tenha a sorte de chegar no momento exato. É um relacionamento que é construído. Então, a não ser que você tenha muita sorte, o talento normalmente ele está bem colocado, ele está com um projeto, você tem que se aproximar dele, criar uma relação de confiança. E aí no momento onde ele não está bem, seja porque brigou com o chefe, não acredita mais no projeto, não está vendo mais pista, aí você chega com a oportunidade certa. Então é aquela hora ali que você fala, puxa, agora é a hora do bote. Legal. Sobre esse lance aí do hard skill, soft skill, só pra me puxar uma polêmica do Jonathan Acho também. Vamos lá. Cara, a gente tem essa visão aí do soft... Eu não sei se hoje é o termo mais correto, mas, pô, contratar o cara pelo comportamento e tudo mais. A gente sempre levou isso em consideração, talvez seja pelo nosso momento aqui de crescimento, sempre levou isso em consideração, cara, vamos contratar o cara pelo perfil e tudo mais. Só que chega no momento agora, no nosso nível de complexidade cada vez maior, que, cara, tem gente que parece que não aprende a hard skill. Sabe? Então, às vezes assim, cara, eu contratei o cara, eu brinco que é um anão no time de basquete. O cara, não importa o que ele faça, ele não consegue aprender a parada, a hard skill. E a gente começou a questionar, pô, será que isso aí é isso aí mesmo, cara? Será que é tão instalável esse software assim, nesse hardware? Vamos por partes. Acho que o primeiro elemento, vamos tomar cuidado para não cair na falácia. Não, esquece hard skills e vamos só em soft skills, o que agora no mercado se chama de people skills. Toma muito cuidado com isso. Mesmo as grandes empresas que falam, puxa, o Google sempre trouxe essa abordagem, vamos contratar pessoas pelo comportamento e pela atitude. Se sair agora o diretor de relação com investidores do Google, eu duvido que eles vão colocar alguém nessa posição só pelo comportamento e pela atitude. Cara, tem um mínimo de tecnicidade que é necessário. O mesmo vale para as posições. É você falar, puxa, talvez eu vou trazer alguém que não está completo, mas trazer alguém do zero ou muito distante, eu tenho que ter elementos muito fortes que essa pessoa é capaz de aprender, que ela já passou por situações similares. Caso contrário, você vai estar no escuro. E aí, normalmente, não vai dar certo. Então, muito cuidado com esse elemento de falar, não, puxa, eu vou contratar, vou tentar ensinar. Nem todo mundo tem aptidão para todas as habilidades que você quer ensinar e nem todo mundo tem um interesse genuíno em todas as habilidades que você queira desenvolver naquela pessoa. Então, acho que para mim esse é o ponto-chave. Legal. Fantástico. Vamos lá. Quando nós estamos falando, né, hard skill, people skill, a nova nomenclatura, né, atualizada para falar de soft skills, nós na V4 sempre gostamos de olhar o grande potencial. Qual que é o potencial dessa pessoa? Né? E hard skill, quando essa pessoa consegue aprender ensinando ela? Pô, como o Denner trouxe, às vezes tem alguém assim, puta, parece um anão no time de basquete, né? Mas como é que eu ensino esse cara? Como é que eu dou ferramentas para ele, para ela, para poder aprender, se desenvolver do ponto de vista de hard skill? Um grande lance que eu sempre falo com o pessoal da atração e seleção dos nossos times aqui que copiam os vendedores, são excelentes vendedores, assim como você passou pelas vendas, né, Basaglia, há algum tempo. Como eu, como vendedor, como pessoa que atrai outros talentos, consigo identificar, tenho essas chamadas, esses prenúncios de, poxa, talvez essa pessoa tenha coachability, talvez essa pessoa ela tenha o que é necessário para instalar hard skill, para ser desenvolvida. Até porque uma das pesquisas que eu acompanho, uma das maiores pesquisas sobre atração e seleção que eu já vi, mais de 100 anos, é que por melhor que seja o processo seletivo, ele nunca será 100% determinante. Não tem como cravar e dar um tiro, pô, esse cara aqui é perfeito. Ainda vai ter um lance ali de horóscopo, vamos colocar entre aspas, né? Puta, isso aqui deu certo, não deu. Como é que você vê isso, Basaglia? Do potencial do candidato? Acho que tem muita coisa aqui. Primeiro, é lembrar que nunca você vai ter 100% de acerto ou 100% de mitigação de riscos, porque o ser humano é o produto mais instável que existe na face da Terra. O que nós éramos ontem é diferente do que somos hoje e possivelmente diferente do que vai ser amanhã. Então, ainda que se acerte na foto,
É a gente lembrar que o filme depois traz uma complexidade. Mas é claro que existe uma mitigação de risco, que é o que está na nossa mão e deve ser feito. E talvez, antes de ficar olhando para frente, eu sempre recomendo para todos que olhem para trás. As pessoas que deram certo na tua empresa deram certo por quê? As que deram errado por quê? O quanto que você consegue transformar isso em habilidades, em atitudes, em comportamentos que você consiga a partir daí ter elementos para levar para o teu processo seletivo. Quer ver um outro ponto onde as empresas erram consideravelmente? Quase todas as empresas que têm um RH mais estruturado fazem entrevista de desligamento. Imagino que vocês fazem aqui, entrevista de desligamento. Mas para mim a entrevista mais estratégica é a stay interview. Entrevistar quem são as pessoas que estão ficando entregando o resultado. São elas que eu quero decodificar. Legal. Porque senão um grande elemento, você fica fazendo só entrevista de desligamento, aí você fica mapeando só no que você é ruim, só que não é falta, fica uma puta dor de corno aqui, desculpa a palavreada aqui, você sempre tá devendo. Peraí, você tem gente boa que tá mais tempo com você, que tá entregando o resultado, cara. Mergulha, por que essa pessoa está aqui? Você precisa de encontrar mais pessoas que valorizam o que elas valorizam para que você possa fortificar o que realmente tem de diferencial na tua empresa antes de querer agradar a todos. E aí você, muitas vezes, na ânsia de querer agradar quem está saindo, pode desagradar quem está com você entregando o resultado. Essa é muito boa, porque essa aí dá pra fazer um paralelo com o mundo do marketing. Num Roy Hunters aqui, há muitos anos atrás, que mudou pra nós o jogo, essa dica tua é muito boa, hein? É fantástico. Porque a gente perguntou pro Chanelis, que é o cara que criou o termo Growth Hacking, que ele teve aqui, o que a gente deveria fazer com a gente tava falando sobre churn, né? Taxa de perda de clientes. Dá pra levar o mesmo paralelo pra taxa de perda de gente, né? Seria o turnover aí. E a gente falou exatamente isso pra ele. Falou, cara, o que a gente tá falando com os clientes que a gente perde, perguntando o que a gente deveria fazer diferente pra melhorar a empresa e reduzir o churn. O que você perguntaria? Eu perguntei pra ele, né? Aí ele falou algo parecido com isso. Você falou, cara, eu não falaria com o cara que tu tá perdendo, porque toda vez que tu mexe na empresa pro cara que tu tá perdendo, tu estraga pro cara que tá ficando. Pergunta pro cara que tá ficando por que ele fica, busca gente mais parecida com ele, mas vende mais coisas pra ele, né? No universo do marketing. Vende mais pro cliente que tá feliz ao invés de tentar assegurar o cliente que tá triste. Isso mudou o jogo pra nós economicamente. É uma parada que eu falo às vezes direto com o Jonathan. Pô, vamos fazer não sei o que lá pra agradar o cara que tá puto. Pô, às vezes o cara tá puto não é pra ele mesmo. Você quer ver um ponto interessante? Quanto mais eu estudo sobre vendas e marketing, mais eu tenho insight sobre pessoas. Quando eu falo qual é o perfil ideal para tua empresa, puxa, o mercado já fala de CP há quanto tempo? Pô, a gente tá falando toda hora de CP, que é um termo que obviamente já evoluiu agora, mas cara, qual que é teu ICP de funcionário aqui, né? Talvez isso é o employee aí dentro dessa dinâmica. Então acho que isso tem que estar muito claro, porque a maior parte das pessoas cai numa armadilha de ter preguiça de fazer gestão de pessoas. De ter preguiça de ter conversa difícil, porque é chato. Você não quer se incomodar, não é tão racional, não é tão cartesiano. Isso faz com que as pessoas caem numa armadilha, cara, que é muito comum. Seria muito bom se a gente conseguisse transformar a empresa numa máquina. O que é uma máquina? Você desenvolve as engrenagens, o processo, e a partir dali, a não ser que quebre alguma peça, continua rodando. E as pessoas acham que gestão de pessoas vai ser assim. Eu vou colocar as peças, eu vou definir os processos, eu vou definir as metas, fica tranquilo que vai rodar sozinho. Esse é o maior erro. Todos os dias tem que mexer. Tem uma frase que eu adoro do Peter Drucker, o papa da gestão moderna, que ele diz que as únicas coisas que evoluem por vontade própria em uma organização são a desordem, o atrito e o mau desempenho. Isso fica tranquilo que vai crescer sozinho na tua empresa. Todo o resto precisa cuidar. É legal mesmo. Um lance que eu fico me perguntando aqui, essa semana teve um parceiro de negócio nosso, uma empresa bem relevante, ele fez um layoff lá, demitiu metade da galera dele. E dentre as pessoas, o CTO dele. E eu fiquei sabendo porque o CTO me mandou uma mensagem falando, pô, rolou um layoff aqui. Eu falei na hora, falei, cara, vem aqui que... Mandei pro Jonathan, o Jonathan chamou ele lá, casualmente o cara tava perto do nosso escritório. Porque a minha cabeça foi, pô, o cara abriu mão do CTO dele, que é uma peça, pô, difícil pra caralho de ter, né? Vamos tentar trazer esse talento. Nem sei o que eu vou fazer com esse cara aqui. Não sei se a gente tem essa vaga necessariamente. E aí eu fico pensando assim, pô... Aí eu falei com o cara lá porque ele demitiu. Ele entrou numa loucura de eficiência, de aumento de margem. E, meu, acho que metade da galera aqui a gente não precisa pra fazer o resultado que a gente faz. E aí eu fico numa dualidade. Queria ver, é óbvio que eu não tenho resposta certa, mas qual é a tua reflexão? Que é... A minha cabeça, por um lado, eu tô sempre pensando assim... Como é que eu... trago todo o talento que eu vejo na frente, assim, você vê que o cara é muito outlier, né, o cara é um talento, somente o empreendedor, o cara que consegue criar valor, eu tento trazer essa pessoa e depois ver o que a gente faz, primeiro o quem, depois o quê.
Por outro lado, eu entendo um pouco do racional, talvez, de curto prazo dele, de, putz, talvez a gente pudesse fazer o mesmo resultado com metade da galera hoje. Com 2/3 da galera hoje. E a gente fica nessa do curto prazo, objetivo, cara, se eu cortar 1/3 da galera, eu vou aumentar muito relevante minha margem. Porém, empreender é um ato de construir o invisível, né? Eu preciso trazer um cara que eu nem sei direito pra quê, mas que ele tem capacidade de criar algo que hoje não gera valor, esse valor ainda não foi capturado. Eu fico nessa dualidade aqui do qual que é a melhor norte pra seguir, né? Acho que primeiro vamos identificar o que está acontecendo, que você citou essa empresa, eu sei qual é, e tantas outras também no mundo de tecnologia, de fintechs, estão fazendo isso, a gente vê isso muito nos Estados Unidos acontecendo, que em determinado momento a tua empresa cresce tanto, você infelizmente começa a criar muita burocracia. E a partir daí você começa a perder eficiência. E o grande desafio é que, à medida que você vai criando burocracia, você começa a criar também um elemento que é o pacto de mediocridade. O que é o pacto de mediocridade? Eu não vou incomodar outra área para outra área também não me incomodar. E fica todo mundo bem, menos a empresa que fica medíocre. Interessante. E a partir daí, muitas vezes, é muito difícil mapear o quanto que é necessário ter cada pessoa ou cada posição. Porque quando você vai conversar com as pessoas, ninguém está coçando ali sem fazer nada. Todo mundo está trabalhando. De 0 a 10, o quanto isso é necessário ou eficiente encaixado na empresa, muitas vezes, dependendo do estágio que você chegou, o único tratamento é o tratamento de choque. Fala assim, cara, eu vou demitir essa quantidade de pessoas, aonde doer muito eu volto a contratar, não tem problema. Mas eu só vou saber a necessidade. Tem um caso extremo que ficou muito famoso, que aconteceu com o Elon Musk. Não sei se vocês já escutaram a relação dele com a secretária. A secretária trabalhava com ele já há quase mais de 10 anos, se eu não me engano. E era uma pessoa muito importante ali, todo mundo considerava ela muito importante, porque ela tinha muito relacionamento, ela ajudava bastante. E num belo dia ela veio para pedir um aumento para ele. E aí ele, naquele método nada cartesiano dele, falou assim, olha, me deixa pensar sobre isso, mas vamos fazer o seguinte, pega férias de 30 dias aí, enquanto isso eu vou pensar. E ela tirou férias de 30 dias, e aí quando ela voltou, ele demitiu ela. Falou assim, não, eu já vim em 30 dias, eu não preciso de você. Caramba. Então, obviamente que isso tem um custo de reputação, de cultura, então eu não estou dizendo para você fazer isso, porque se você não faz com cuidado com as pessoas que saem, não adianta você acreditar que as pessoas que ficam vão efetivamente estar bem. Então acho que esse para mim é um grande elemento. Agora o outro, por sempre contratar gente boa, eu acho que esse é o grande olhar do empreendedor. Puxa, e é muito do que eu falei que é a beleza do meu negócio. Possivelmente a tua análise é, puxa, se vai me aumentar a receita ou vai reduzir custo, eu contrato. Eu não sou uma multinacional que sou travado em número de headcounts que eu posso ou não contratar. O elemento é depois você encontrar um espaço dentro da empresa e não crie um problema, seja para quem já está ou para a pessoa que chega cheio de expectativas. E uma pessoa, muitas vezes, muito experiente, com muita habilidade, com muita história, ela vai querer espaço. E se não tiver muito bem desenhado como você encaixa ela, as pessoas vão começar a brigar pelo espaço. E isso vai trazer muita interferência para a tua operação. Então esse, para mim, é um elemento muito importante. Poxa, que bacana, Basa. Então, em última linha, todo executivo, CEO, founder, todo gerente, coordenador, para os seus times, para a empresa, tem que estar atento para quem são os caras que vão mexer a engrenagem que eu posso trazer para a empresa. Necessariamente eu não preciso ter naquele momento inicial a grande clareza, né, de, poxa, esse cara aqui é exatamente isso aqui. Até porque quando o cara é muito bom, como você colocou, ele vai ter que entender ali um pouco da empresa, a empresa também entender dele, onde nós podemos encaixá-la. Não é verdade? Você concorda com isso? Acho que quando você fala de encaixe, tem um ponto que eu quero puxar aqui. A dissertação do meu mestrado foi justamente sobre onboarding. Porque depois de tantos anos recrutando, eu falo, como assim? Ainda que você contrate a pessoa certa, muitas vezes dá errado. E nessa pesquisa do meu mestrado, ficou muito claro que para você ter sucesso com alguém que chega na empresa, 50% é uma boa contratação, 50% é um bom onboarding, a integração. E isso é onde a maior parte das empresas falham. Basicamente, é aquela apresentação do RH com as regras da empresa, com a dinâmica. E eu aprendi nesse estudo do mestrado que para você fazer um bom onboarding, você tem que cuidar dos 4 Cs. São os 4 Cs do onboarding. Compliance, clarificação, cultura e conexão. O que é isso? Compliance é o que normalmente todas as empresas fazem. Então, deixar muito claro quais são as regras.
Clarificação. O que eu espero dessa pessoa? O que ela tem que entregar? Como ela vai ser cobrada? Com qual periodicidade? A maior parte das empresas deixam o funcionário que acabou de chegar nos primeiros 90 dias. O cara não sabe se... ou a pessoa não sabe se vai ser demitida ou se vai ser promovida de tão perdida que tá. Terceiro é cultura. Como é que você explica a cultura da tua empresa? Às vezes a gente subestima a quantidade de termos, siglas, rituais que a gente já tá no dia a dia encaixado. Chega alguém de fora, cara. O que é certo? Qual que é a forma certa de se fazer? E o quarto, que de todos os seus é o mais importante, que é conexões. Como você garante que as pessoas que estão chegando se conectam com as pessoas que estão há mais tempo? Esse é um dos principais fatores que faz com que dá errado, porque você começa a criar silos. Silos dos que chegaram há menos tempo, silos das pessoas mais experientes. Então, uma recomendação para todo mundo que está aqui nos assistindo, nos escutando, invista em onboarding. Senão você vai ter muitas vezes o risco de ter contratado alguém muito bom, mas você vai perder essa pessoa porque você não fez o onboarding adequado. Esse tema aí das conexões, eu até tinha anotado aqui para trazer isso contigo, que a gente tenta na V4 investir muito na criação da confiança entre as pessoas, para que elas se sintam confiantes, por exemplo, para questionar, para provocar, se ela não entendeu e tudo mais. E conforme a empresa vai crescendo, isso vai ficando cada vez mais difícil de fazer, porque é muito difícil o cara não se sentir, na minha cabeça, na minha experiência que eu tenho visto, um cara novato não se sentir inseguro, sabe? Conseguir fazer com que ele se sinta mais seguro de questionar, de não ficar toda hora achando que o dele tá na reta, que a casa vai cair, sabe? Que qualquer pisada em falso. Aí ele não é transparente no que ele pensa e vai gerando uma série de desafios, assim, pro resultado que a gente gera. Do nada o cara sai e tu fala, uai, tava tudo certo. O cara, não, mas na real tava puto, caralho, porque tu não falou. Dentre algumas ações que a gente faz pra construir essa confiança, por exemplo, eu faço um onboard com todo mundo. Então, sempre que a galera chega, eu sou um dos caras que faz. Pra tentar afastar também aquele lance do mito do fundador, pra ver se a galera fica mais próxima, se sente mais confiante. A gente faz monthly, eventos mensais que reúne todo mundo. Tem algum hack, alguma coisa que tu vê que funciona para tentar trabalhar esse elemento da conexão / construção de confiança? Tem 2 pontos que eu quero trazer aqui, trazer uma dica muito prática. A criação do elemento buddy, o mentor. Alguém, e não pode ser o gestor ou alguém da área da pessoa. Tem que ser alguém de outra área. Idealmente alguém de uma área que entre em conflito com a área que essa pessoa vai trabalhar. De outra área, para ele não ser cooptado pelo elemento da cultura daquela área dentro dessa dinâmica. E esse buddy, que tem que ser uma pessoa, obviamente, da tua confiança, do ponto de vista de cultura, de modelo de gestão, ele vai ter encontros regulares durante os primeiros 9 meses com essa pessoa. E essa pessoa que vai dizer muitas vezes para ele, olha, por que você não perguntou isso na reunião? Não, cara, você está guardando isso, leva pro teu gestor. Então é aquela dica prática ali dentro dessa dinâmica que se você não implementar, de novo, você está contando com a sorte. Acho que esse é um elemento. O outro, que para mim também, assim, algumas empresas grandes de tecnologia que eu ajudei a desenhar o processo, muita gente hoje coloca o bar raiser, né? De você colocar alguém ali para puxar a régua para cima. Mas para mim o que funciona muito, além do bar raiser, é colocar um sistema de pontuação. As pessoas que são fora da área, que são só os bar raisers, as pessoas que você como bar raiser aprovou hoje na empresa, qual o percentual delas que estão se destacando, entregando o resultado e estão sendo promovidas? Por que eu faço isso? Porque para mim tem um elemento muito importante que eu quero olhar quem são as pessoas que mais conseguem decodificar no processo seletivo. E amanhã, quando eu vou falar de promoção para uma pessoa dessa, eu quero ver qual é a pontuação que ela está tendo na hora de ser um bar raiser, de ajudar a trazer gente muito boa. Porque numa empresa que cresce muito rápido, eu preciso construir elementos que se sustentam de maneira sozinha, que não depende só do fundador, do RH, um ambiente que se coloca ali para fazer funcionar. E é interessante que incentivos modelam comportamentos, como vocês sabem. À medida que o cara sabe que ele está sendo avaliado por acertar também na contratação, quando essa pessoa chega, ele tem um incentivo para ajudar ela a dar certo, porque depois isso vai contar depois para ele. Então isso você cria um ambiente que se autossustenta. Sabe que na V4 nós temos um índice onde todos os recrutadores eles colocam um índice de 1 a 5, por 5 esse cara é superstar, ele vai dar certo. Depois nós acompanhamos, eu aprendi isso aí com você, no gestão de pessoas, né? Então trouxemos para a V4, o índice tem rodado, tem dado alguns insights super interessantes. Diz que todo mundo que trabalha com atração e seleção deveria implementar esse tipo de sistema. E eu volto num ponto que você trouxe que mas faz muito só pra me sentido. sacar, a gente segue fazendo aquele lance do Red Angel?
segue fazendo o lance do Red Angel, é o nosso buddy. Né? Então a gente chama, não é alguém numa área diferente, viu? Essa é uma excelente sacada. Uma área de conflito, a gente traz alguém na mesma área. Porque tem viés ali, né? Interessante pra gente já mudar esse processo. É legal porque o cara fica até com uma visão mais 360 da empresa, né? Exatamente. Para mim é o mesmo elemento quando você traz alguém muito sênior na empresa. Imagina que você está trazendo alguém para a área de RH. Um gerente de RH, um diretor de RH. A primeira coisa que você deveria fazer, antes de deixar ele ter contato com a área de RH, entender quais são os projetos, a dinâmica, roda toda a empresa perguntando qual é a percepção que o RH é visto pela empresa. O que são os projetos que estão funcionando na opinião de todas as outras áreas, os projetos que estão dando certo, os que não estão dando certo, para quando ele chegar na área, as pessoas vão começar a vir com a apresentação, olha que bom, olha tanto projeto que a gente faz, olha toda essa dinâmica. Assim, ó, muito legal. Mas deixa eu falar para vocês como a gente é visto, aonde a gente está falhando, onde está ajudando. No final do dia, de novo, a gente aprende isso com vendas e marketing. Se eu não tiver a percepção do cliente, do que adianta eu falar que meu produto é tão bom? Então, eu acho que é interessante como as lições elas são transversais pelas áreas da empresa, mas a gente está tão focado no nosso quadrado que a gente não consegue fazer essa transposição. E, para mim, esse talvez é o grande elemento. Ao longo do tempo que eu venho há quase 20 anos na Michael Page, uma das perguntas que me persegue é: o que faz alguém ter sucesso? Por que um empreendedor tem sucesso? Por que um executivo tem sucesso? E eu venho pesquisando, estudando, falando com tanta gente. Eu estimo ter falado com mais de 10 mil pessoas entre entrevistas, cafés e reuniões nesses 20 anos. E hoje eu tenho convicção em dizer, inclusive esse é o tema do livro que eu estou escrevendo agora, que as pessoas de sucesso são pessoas com bons modelos mentais. Bom modelo mental para como você reflete sobre as informações que você recebe, sobre as decisões que você tem que tomar, sobre os problemas das pessoas, como você toma essas decisões. Se a gente olhar para a nossa vida, a gente está sempre buscando bons modelos. É o modelo de dieta, é o modelo de fazer exercício, é o modelo de dar feedback, o modelo de conduzir conversas difíceis, mas o ser humano cisma em estar sempre no freestyle. E tem tanto conhecimento acumulado no mundo, desde os estoicos até as pesquisas mais recentes, que se a gente fizer uma boa coleção de modelos mentais, eu não só posso ter sucesso, como viver uma vida mais feliz. Isso é o que eu acredito. É isso, na real, se tu for, não sei se eu vou falar merda aqui, mas no fim das contas, cultura não deixa de ser uma série de modelos mentais, né? Daquela respectiva sociedade. Não só de modelos mentais, mas também de expectativas, que esbarra também com modelos mentais. Assim, qual é a expectativa e a partir daí como eu conduzo dentro dessa dinâmica. Mas tu acha que a parada é eu selecionar pessoas que têm os modelos mentais certos ou também tentar treinar os modelos mentais certos? Eu acredito que você contratar por modelos mentais é muito complexo e é muito difícil e talvez não seja o bom ponto. Para mim tem um outro lance que é o que Stanford define como vitalidade intelectual. O que é vitalidade intelectual? E é um elemento muito importante lá para você ser admitido. É a sua curiosidade, o teu desejo de estar querendo sempre aprender, porque tem muita gente que estuda bastante, quer aprender, mas ele faz pela necessidade. Não é alguém que genuinamente está sempre querendo aprender. Isso é um elemento. E o segundo é, qual a tua capacidade de aprender? Capacidade de aprender tem a ver com você buscar os recursos necessários. O que você aprende sozinho, o que você vai buscar curso, o que você vai conversar com as pessoas, o que você vai ler livro, te vira, busca e pede ajuda, obviamente. Mas, então, para mim, esses dois elementos são fundamentais, porque uma pessoa com essa matéria-prima, possivelmente, está colecionando bons modelos mentais e está disposta e interessada em aprender novos modelos. Então essa para mim é uma dinâmica importante. Poxa, fantástico. Isso aumenta o retorno sobre investimento em vezes, né? Quando nós conseguimos identificar esses talentos, esses potenciais. E até no seu livro, O Lugar de Potência, você fala que já entrevistou mais de 10 mil executivos, né? Muito mais, eu acredito. Baza, nessas entrevistas, além desses dois pontos aí que você trouxe, você já pegou algumas outras coisas, eu tenho certeza, que ajudam a identificar o potencial de se tornar uma liderança, de ser uma liderança, ou de continuar uma liderança perene, não é verdade? E eu gostei muito que você trouxe o pacto da mediocridade. Pô, posso ter contratado um cara muito bom, eventualmente se os sistemas não estão bem regulados, esse cara pode entrar num pacto de mediocridade com outra área e a empresa sofre com isso. E expurga os talentosos que querem entregar, porque incomodam. Você tem algum modelo mental nesse sentido de, poxa, como é que eu vou começar, eu como CEO, como gerente, às vezes dentro da própria área, né? Como é que eu consigo identificar esse pacto de mediocridade? Observando, eu falo com as pessoas, o que você já viu nesse sentido? Puxa, tem um grande executivo aqui, eu vou contar para vocês, que é presidente global de uma grande empresa, e ele estava me contando que toda vez que ele ia visitar uma operação,
Pode ser falar com o presidente daquela operação, com o diretor ou com o gerente lá da fábrica, do setor que eles atuavam. Ele sempre começava fazendo a mesma pergunta. Quais são as lacunas da sua área? E aí você imagina, o presidente global chegando para você quais são as lacunas da sua área, muita gente já começava a explicar como não tem lacuna, tá tudo bem. Verdade. E ele me falou, Baza, toda vez que alguém me falava que não tem lacuna na área, eu pedia pro RH trocar. Porque se não tem lacuna, não tem oportunidade de melhoria. Eu preciso de pessoas que busquem lacunas, reconheçam a lacuna, traça plano, executa plano e vai para a próxima. Então, esse para mim é o grande elemento, é buscar a melhoria contínua e, claro, você ter uma cultura que garante que as pessoas vão na bola e não na canela, porque senão aí você cria outro problema para a empresa. Mas eu acredito que esse para mim é o grande elemento e as pessoas com o perfil certo vão estar sempre buscando evoluir, com o perfil errado vão se sentir incomodadas, porque vão sempre olhar e falar, poxa, a empresa nunca está feliz, está sempre querendo mais, puxa, eu estou sempre devendo. Essa é a vida, né? Se você quer crescer, essa é a constante. É difícil fazer as pessoas ficarem confortáveis em expor fraquezas, não é? Acho que de maneira geral, as pessoas... Todo mundo fica na defesa. Se tu chegar e fizer essa pergunta aí, hoje a galera fala, tá tudo certo aqui. Eu acho que a partir daí são as histórias que você vai contar dentro da empresa. Eu tenho certeza que se você chamar todo mundo para um all-hands e falar isso, legal, entendi, conceitualmente, filosoficamente é bacana. Agora, enquanto eles não verem os diretores fazendo isso, não vai acontecer na empresa. Uma coisa que eu aprendi em gestão de pessoas, escadaria se lava de cima para baixo. Não adianta você querer lavar a escada do meio para cima. Então, se a alta liderança não estiver efetivamente executando, né, para quem tem filho sabe que os filhos são péssimos em fazer o que os pais pedem e são ótimos em copiar o que vê os pais fazendo. O mesmo vale para a gestão. Aqui na V4 hoje a gente tem cerca de 400 vendedores, dezenas de coordenadores comerciais, dezenas de gerentes, 2 diretores e um CRO, um líder de receita e marketing. Se eu pudesse te dar acesso a parte desse time para ele individualmente conversar com você e mostrar qual que é, na nossa perspectiva, a maturidade do seu time comercial, do seu processo comercial, do seu uso de tecnologias para a sua área comercial, será que isso teria algum valor para o seu negócio? E se eu te dissesse que isso não vai te custar nada? Se você clicar agora, você vai poder conversar com uma dessas pessoas que está inserida aqui, inside information total no nosso time comercial, para mostrar, no nosso ponto de vista, o que a gente poderia fazer diferente com base na nossa experiência skin the game, quem está investindo muito para fazer um time comercial performar. Quer saber como que a gente faria no seu lugar para tocar o seu time comercial? Clica aqui e conversa com quem está fazendo isso na prática. Eu estou disponibilizando o meu time para falar individualmente, falar o que ele acha do seu. Eu fiz isso, eu penso muito sobre isso. Aí, a semana passada eu gravei um stories falando sobre... Do nada, assim, eu peguei, galera, puta, essa semana foi uma merda. Tava me sentindo mal, tava cansado, fiquei doente. E, pô, até não fui trabalhar um dia, porque eu fiquei viajando muito, não tive uns dias off. Acho que quando eu não tenho os dias off eu fico mal pra caramba. Falei com os mentores meus e eles me falaram, puta, cara, tira um dia off, não tem problema. E acho que seria bom vocês ouvirem isso, porque, pô, às vezes o cara... tá me olhando aqui e ele acha que eu sou um herói, né? Que eu não passo, que eu não me sinto mal, que eu não canso ou não descanso. Eu recebi, cara, uns 100 directs, assim, da galera reagindo com gente da V4, fora da V4, falando, caralho, tá me sentindo assim, não sei o quê. E parte do motivo de eu ter feito foi pensando nisso. Falei, cara, se eu não fizesse, eu não constantemente mostrar que tá de boa de tu expor fraquezas, vai criando um ambiente e as pessoas ficam na defesa, né? Porque ninguém quer parecer vulnerável. Essa acho que você tocou no ponto certo, que é a diferença do líder entre ele ser vulnerável e ele demonstrar fraqueza. Na hora que você está falando de estratégia, cara, não tem vulnerabilidade. Puxa, é aonde você vai dar o direcionamento para onde vamos. Nas questões que envolvem ser um ser humano, eu sou como qualquer outra pessoa. Eu não sou um super-herói. E também tem um elemento. Eu não me conecto com um super-herói. Eu me conecto com pessoas normais que sentem o mesmo que eu sinto dentro dessa dinâmica. Então esse para mim é um elemento fundamental para construir o que você estava dizendo sobre confiança. Que bacana. Confiança, relacionamento entre pessoas, como nós chamamos na V4, quem trabalha de investidor. Investidor que é um retorno sobre o investimento, né? Então, todos nós incentivamos isso e tem, obviamente, muito campo a seguir aqui. A confiança entre os investidores, entre a diretoria. Essa sua frase, seu entendimento de escada se lava de cima para baixo é
fundamental, é fantástica. Quando nós olhamos para isso, quando eu olho para isso do ponto de vista de RH dentro da empresa, né, eu entendo, poxa, estamos contratando bem? Creio que sim. As pessoas estão no lugar certo, fazendo a coisa certa? Possivelmente. Vamos matar o pacto de mediocridade, como nós aprendemos aqui? Poxa, vamos olhar um no olho do outro e falar a verdade. E agora tem um ponto, né? Aí depende, Baza, do nível de maturidade, até da inteligência emocional, na hora desses conflitos, desse atrito. Como que nós, como líderes que lideram outros líderes, lideram gentes, né, lideram pessoas e investidores, nós conseguimos ajudar essa galera que eventualmente não está 100% aberta ou não está tão madura ainda para receber um feedback mais duro ou para ter uma troca honesta, falando assim, cara, isso aqui tá muito ruim, isso aqui tá muito bom, como é que você melhora nisso? Eu acho que eu preciso de ajuda nisso ou naquele outro. O que você tem visto de mais recente, né, nesse tipo de construção? Primeiro, que eu acredito que prepara uma geração para o mercado de trabalho sempre foram os 3 P's. Pais, professores e profissionais. Então, se hoje a gente está, infelizmente, vendo tanta gente mal preparado, que pais e professores estão falhando, sinto informar, mas sobrou pra gente, profissionais aqui. Na verdade, essa teoria são dos 5 P's, mas o 4º e o 5º eu não gosto de usar muito, porque o 4º são padres e pastores e o 5º são políticos. Então, gente, sobrou pra gente mesmo, é aqui que vai colocar. E por que eu tô trazendo essa nossa responsabilidade? Porque não dá pra falar de desenvolver inteligência emocional, maturidade, sem autoconhecimento. Tudo começa pela gente mesmo. Se você não vem de um interesse que sempre foi seu, ou tua família te incentivou, ou você teve a oportunidade de uma escola de buscar esse autoconhecimento, existe uma chance muito grande de você não ter conseguido chegar num patamar bacana de como você se posiciona, como você se enxerga dentro dessa dinâmica. Tanto que uma das perguntas que eu mais gosto de fazer em sala de entrevista é: quando as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho, normalmente qual é o motivo? Quero saber aonde você esbarra. Porque se você não tiver essa percepção, eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito e agradar todo mundo, mas você tem que reconhecer que determinadas atitudes suas incomodam aqui dentro dessa dinâmica. E talvez algo que eu sempre recomendo e falar abertamente sobre isso, e toda primeira reunião de All Hands do ano na Michael Page eu faço, gente, o pedido que vocês sabem que eu vou fazer todo ano, vou fazer agora. Vamos zerar o ranço? Porque ao longo do ano a gente vai acumulando ranço, né? A gente vai adicionando ranço sobre pessoas, coisas que acontecem. Se a gente não souber zerar o ranço, a gente não consegue ter relação de longevidade. Isso vale para a empresa, para casamento, para amizade, para família. Como a gente pode conseguir zerar o ranço? Porque chega a determinados momentos que o copo está tão cheio que são as pequenas coisas que vão fazer aquela água vazar. E muitas vezes as pessoas perdem boas oportunidades, estão numa boa empresa, têm a oportunidade de crescer, de se desenvolver, mas ela infelizmente não conseguiu zerar o ranço e coloca ela numa situação insustentável, que ela vai ter que trocar de empresa, senão vai fazer até mal para ela, e talvez vai para uma empresa pior do que a que ela estava. Uhum. Um lance que eu reflito diariamente assim, nas minhas interações com a turma, que é o quanto eu devo confiar no meu feeling. Porque o teu filho, assim, tipo assim, cara, eu acho que esse cara, essa mulher, esse indivíduo, não vai bem nessa função. A forma como ele se comunica, eu não consigo entender direito, sei lá, parece meio confuso. Só que ao mesmo tempo, eu tenho esse feeling e eu fico pensando, será que não é um preconceito e o cara é bom pra caralho, só que eu não consigo conversar com ele? Porque tem gente assim também, tipo, por exemplo, a galera de tech, que não é a minha galera, eu sou um cara de comunicação, sou da marketing porque era a minha parada. Então eu não sou o perfil mais compatível naturalmente com a galera que trilhou um caminho em tech. E a gente tem ótimos sócios e time de tech lá que são perfis muito diferentes. Se fosse traduzir assim, cara, não seria a pessoa que eu iria dar um rolê, sabe? Porque não é o perfil de coisa que a gente se interessa, não é a mesma forma de lidar com o mundo. E eu vejo, pô, preciso desse cara, a empresa precisa, ele precisa de mim, eu preciso dele. Mas em alguns momentos, o quanto isso aqui, esse meu feeling é, cara, essa pessoa... Aí, às vezes, vai pra uma cadeira de gestão e tudo mais. E eu fico, cara, esse cara é esquisito, velho. Não acho que ele vai conseguir conduzir, liderar, engajar a galera com esse jeito dele. Eu não engajaria com esse cara. E aí eu fico sempre nessa. Será que eu devo ir no meu instinto? Ou eu tô só sendo preconceituoso e, na real, o cara é bom pra caralho e eu não consigo ver? Porque eu tô cego pelo meu background. Puxa, Daniel, eu acho que o primeiro elemento, assim, é muito bacana você reconhecer que você tem preconceitos, bias, vieses inconscientes, e todo ser humano tem. E isso não necessariamente é ruim. A gente sabe que 30% da energia do nosso corpo é consumida pelo cérebro, e se ele não cria esses atalhos mentais,
você não vai conseguir ter energia para todo o resto que você quer fazer. Então eu posso estudar, por exemplo, que as cobras venenosas são as cobras em formato de triângulo. Agora, se entrar uma cobra agora nesse estúdio, eu não vou ficar, vira a cabecinha para mim, eu vou sair correndo, cara. De novo, é o meu viés, o meu bias, que eu já tenho um padrão mental para uma tomada de decisão dentro de uma dinâmica como essa. E o mesmo acontece para tantas outras coisas na nossa vida. Só que é muito difícil a gente diferenciar o que é bias e o que é experiência não racionalizada, que é a famosa intuição. Intuição é uma experiência não racionalizada, tão simples quanto isso. Há quem vá para o lado científico, há quem vá para o lado cósmico, mas a definição é a mesma, o não racionalizado. Agora, para mim, um grande elemento, Denner, eu costumo dizer que toda decisão sobre pessoas não deveria ser tomada por alguém sozinho. Nunca, jamais. Você vai contratar alguém, você precisa, no mínimo 2 pessoas, idealmente 3, discutindo sobre essa decisão. Você vai demitir alguém, de novo, pelo menos 2 ou 3 pessoas. Você vai promover alguém, no mínimo 2 ou 3 pessoas. Porque aí são pessoas que tenham, obviamente, a abertura e a confiança para questionar teus modelos, para ver se a gente agora consegue buscar fatos e dados para validar a intuição que você está trazendo. Porque essa, para mim, é o grande elemento da intuição. É você falar assim, puxa, eu tô com esse feeling aqui, tá? Deixa eu buscar fatos e dados que comprovem. Agora, um elemento que para mim me ajuda muito, o Denner, e eu vejo isso com muitos executivos de sucesso, mas infelizmente isso não é falado no mercado. Toda pessoa de sucesso deveria criar o seu diário de decisões. Todos os dias você escrever quais as decisões você tomou. E das decisões que você tomou, basicamente era qual era o cenário, quais eram as opções que eu tinha e por que eu tomei essa decisão. À medida que você começa a escrever sobre isso e a cada 15 dias ou cada mês você começa a voltar nessas decisões, você vai ver muitos padrões da forma como você toma a decisão para você se conhecer. A partir daí você vai entender aonde estão os seus pontos cegos e para as próximas decisões você conseguir olhar por esse prisma e falar assim, puxa, aqui está sempre meu ponto cego, quem pode me ajudar a colocar essa dinâmica? Porque quanto mais você cresce, no final do dia, o que é esperado de você? Tomar boas decisões. Sim. E isso é quando você olha a história, Benjamin Franklin fazia, Churchill fazia. Se você for olhar, né, Marco Aurélio, né, quando fazia o diário dele de meditação, no final do dia era escrevendo sobre decisões e como ele pensava. Só que ao longo do tempo a gente está agora numa pancadaria de informação e a gente deixou para trás uma ferramenta que há milênios funciona. Sim. Eu faço isso. Aí o hack que eu fiz para fazer isso para me motivar a fazer é um livro. Eu tô escrevendo, tipo, o manual de como eu tomo decisão. O almanac. Daí eu falei, esses dias eu tava, sei lá, no aeroporto, eu tava fazendo uma observação, eu falei, caralho, olha como eu tô enxergando essa situação, eu escrevi, cara, olha, acho que isso pode ajudar, sabe? E aí, no final, a gente volta por onde a gente começou. Você tá decodificando e documentando os seus modelos mentais. Porque eu fico pensando, pô, uma hora eu vou ter que passar, até tem a ver com o que eu ia te falar agora, porque só aqui traduzindo pro meu frame, eu vejo que demitir ou contratar é uma decisão meio irreversível. Tipo assim, uma vez que eu botar o cara na missão, cara, até posso contratar, mas o cara vai executar por um tempo aquilo ali. Então, o resultado daquele trabalho dele já era, o tempo passou. Então, toda decisão que ela é irreversível, eu sempre trago para uma decisão colegiada. Então, por exemplo, a gente vai comprar a empresa, a gente está no processo de comprar a empresa aqui. Então, essa é uma decisão colegiada. A gente passa por um monte de gente antes de fazer uma oferta e assinar a compra de um negócio. Então, contratar ou demitir uma pessoa, eu acho que talvez possa passar por isso. E aí já me esclareceu bastante, porque eu comecei a ver decisões que a gente tomou e quando a gente fez assim, realmente... Mas sobre tomada de decisão, toma cuidado, assim, com esse elemento de decisões colegiadas. Tá. Qual que é a minha experiência? Normalmente, numa tomada de decisão, você coloca uma escala de 1 a 5. Vamos supor que a gente tem que tomar uma decisão aqui, é de 1 a 5. Por que de 1 a 5? 1, eu tomo a decisão sozinho e não escuto ninguém. 2, eu escuto vocês, mas a decisão é minha. Tá. 3, é uma decisão colegiada, a gente precisa chegar no acordo. Democrática. 4, você me escuta, mas a decisão é tua. E 5, você não escuta ninguém e a decisão é tua. Então, uma escala de 1 a 5 aqui dentro desse dinâmico para ficar fácil de entender. Tá. Vamos começar pela pior. 3, ineficiente. Você gasta muito tempo, você deixa pessoas frustradas. Porque quando eu chego e falo que vai ser colegiado, quem infelizmente não foi a pessoa escutada aqui dentro daquela dinâmica, vai ficar frustrada. E também existem elementos que muitas vezes um diretor chega para mim e fala assim, olha, que decisão você acha que eu tenho que tomar? Eu falo, olha, essa decisão é 4. Você tem que tomar. Você quer me escutar, não tem problema nenhum.
Mas eu espero que você tome essa decisão. Não delega para eu tomar. Interessante. E por que a 3 para mim é ineficiente? Porque O a que é maior... 3 mesmo? A 3 é colegiado. Ah, tá. Você Democrático. Democrático, 100% democracia. Ah, essa é uma merda mesmo. Ruim mesmo. Quem disse que a maioria tem razão? Né? Tá cheio de casos no mundo aí, para não entrar na política, que não Sim. necessariamente a maioria sabe o que é melhor. Então, para mim, esse é um elemento fantástico, assim, de você pensar de framework para tomada de decisão. Então, a gente até tá com uma decisão de uma posição lá que a gente tá questionando a pessoa pelos resultados e tudo mais. A gente fez todo esse processo para escolher a pessoa e agora parece que não foi bem. E outro momento que eu fico, aí fico comparando com o caso do passado, como sempre, né? Até quanto... não sei se tu vai conseguir achar, né? Porque é uma pergunta mega difícil, mas é um dilema do meu dia a dia, aqui no nosso dia a dia. Até quanto eu devo insistir no meu trabalho de desenvolver essa pessoa, o quanto fudeu, não tem como mais insistir nessa pessoa. Por que eu te falo isso? Porque tem pessoas que eu já pensei em desistir e mas talvez eu consiga desenvolver mais o cara e deu muito certo. E teve casos que eu insisti e deu em nada e eu só perdi tempo mesmo. De novo, vamos falar sobre modelos mentais. Qual é o modelo mental sobre isso? Primeiro que esse é um modelo com muito viés. Porque assim, toda vez que você dá uma chance para alguém e a pessoa dá certo, você fala, puta, ainda bem que eu dei uma chance. Toda vez que você dá uma chance e dá errado, você fala, pô, deveria ter demitido antes. Então você sempre vai ficar nessa dicotomia. Isso para mim cai justamente na armadilha de você analisar as decisões, se elas foram boas ou ruins, de acordo com o resultado. Não necessariamente você teve um bom resultado, você tomou uma boa decisão. Eu prefiro um mau resultado bem explicado do que um bom resultado sem explicação. Então, dado as informações que você tem, toma a decisão. Puxa, vou dar mais uma chance. A pessoa ainda não deu certo? Bom, com esses dados eu tomaria a mesma decisão? Porque é fácil depois que aconteceu você falar, eu faria diferente. Não, você tem que pensar com base naquele momento, as informações que você tinha, o cenário que você tinha, se você tomaria uma decisão diferente. E aí, se você acha que você tomou uma decisão errada com base naquele cenário, é no próximo cenário que você passar dessa forma, aí você buscar tomar uma decisão diferente. É porque eu vejo que a gente tem um viés de querer ter um compromisso com estar certo, né? Pô, eu quero ter o frame infalível, mas no fim das contas tem muita coisa sobre esse tema que é testar, né? Não tem nada mais gostoso na vida do que estar certo. Né? Isso vale para a empresa, a relação com a esposa e com o marido, com a família, com os amigos, cara. O ser humano, cara, tem um anseio de estar certo. A gente busca validar as informações. E aí é um pouco do que eu digo, né? A sua necessidade de estar certo, ela nunca pode ser maior de buscar o que é certo. E esse, para mim, é o grande elemento que, muitas vezes, nas discussões, as pessoas estão sempre defendendo as suas posições em vez de defender o que é melhor para a empresa. Fantástico. Olha só, Bazar, você recentemente completou 25 anos de casado, né? Parabéns por isso. Muito mais mérito da minha mulher do que meu, mas verdade seja dita. Olha só. E durante todo esse tempo de evolução, aí, quase 20 anos de Michael Page, você passou por várias construções em atração e seleção e gestão de pessoas e há 2 anos, um pouquinho mais, nós temos aí o advento da IA. Inteligência artificial para lá, para cá, modificação de mercado, disrupção de mercado. E uma das coisas que eu fico numa dicotomia é o quanto isso já disruptou, já transformou o mercado de atração e seleção de gente boa, né? O quanto isso ainda vai transformar ou não vai transformar tanto. Porque é meu questionamento. Humano se conecta com humano. Na minha simples análise aqui. Eu devo utilizar IA para acelerar uns processos? Por razões óbvias, não é? Agora, o quanto você tem visto que isso está disruptando ou transformando o mercado de atração e seleção? Vamos lá, disruptando com certeza está. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado em que patamar a gente coloca essa discussão. Eu não conheço tantas pessoas que tomariam uma decisão de mudar no emprego onde eu tô, que eu preciso do meu salário, e eu só falei com uma inteligência artificial, e ela falou, tá aqui a proposta e eu aceito sem ter falado com o humano. Esse é o primeiro elemento. Segundo ponto, eu discordo completamente dessa ideia que é tão falada que não, agora a IA vai fazer com que a gente trabalhe 2 ou 3 dias por semana, a gente vai poder curtir a vida. A história da humanidade não é essa. A história da humanidade é o ser humano tá buscando o seu lugar ao sol desde que o mundo é mundo. Então éramos caçadores, éramos nômades, éramos valorizados pela caça, veio a agricultura, puxa, então agora eu perdi o que eu sabia de caça, eu preciso aprender a plantar. Depois eu era valorizado pela força,
Aí veio a domesticação dos animais, eu sou valorizado por outras coisas. Aí até então, com os animais, eu conseguia percorrer certas distâncias. Veio a roda, você completamente agora muda as habilidades esperadas. Até então, o ser humano era valorizado pela memória. Veio a escrita e tiro do ser humano, revolução industrial, aqui. E eu acho que a gente está justamente nesse elemento vivendo no mercado de trabalho com a inteligência artificial, que foi muito parecido com o que aconteceu na década de 40 e 50 nos Estados Unidos, quando começou a ascensão dos eletrodomésticos para as donas de casa, que naquela época predominantemente eram de mulheres. E aí vieram lava-louça, lava-roupa, aspirador de pó, com a promessa que com isso agora as mulheres conseguiriam trabalhar 2 dias por semana e ter muito mais tempo para dedicar para a família, ao lazer e toda aquela dinâmica. Na prática, o que aconteceu? Esses equipamentos aumentaram a expectativa do que era mínimo esperado de uma casa limpa. E as donas de casa começam a trabalhar 5, 6 dias para manter aquele patamar. O mesmo vale para a inteligência artificial, para o mercado de trabalho. Então, quando você me fala, pô, como isso vai revolucionar na Michael Page, a gente pode ficar na discussão de ferramentas. Na prática, o que eu espero? Hoje, um headhunter faz de 2 a 4 contratações por mês. Eu espero que um headhunter vai começar a fazer 8 a 9. Então, esse para mim é o elemento, quando a gente cai naquela discussão que já ficou batida, quem não sabe mexer com inteligência artificial vai perder espaço para quem sabe. É simples. Uma pessoa que não vai usar as ferramentas ou não sabe usar não vai conseguir fazer 8 ou 9 contratações somente ele sozinho. E ele vai perder espaço para a pessoa que vem porque eu estou esperando alguém que traga mais produtividade. E isso vai permear todas as outras profissões, todas as outras dinâmicas. Claro, algumas vão deixar de existir, mas acho que esse é o elemento conceitual. A gente tem que entender os porquês. E a gente vive num mundo onde a economia da atenção é muito presente, então tudo que é hype a galera tem uma economia paralela usando esse hype para te chamar tua atenção, prender tua atenção, trazer a conversa para ela. E esses temas mais terroristas, eles sempre são bons para essa finalidade de prender a atenção, e aí uma galera se vai para esse tema, né? Essa é a beleza dos cabelos brancos, né? E você começa a ficar cético para algumas coisas. Eu fiquei com essa com NFT, com o metaverso, eu nem tenho todo cabelo branco ainda, quase tenho um pouquinho, mas já vivi essas aí. Cara, e um lance interessante, tem um monte de frame, né, de gestão de pessoas e tudo mais, mas no fim das contas, várias gigantes caem, né? Mesmo com ótimas pessoas, com ótimas consultorias, com ótimas técnicas de gestão. Por que tu chega lá numa Blockbuster, numa Nokia, dos bancos brasileiros, um Pan-Americano da vida, sei lá, e o cara com um excelente time, os caras ainda destroem um negócio que era líder de mercado e não parece, óbvio, né? Engenheiro de obra pronto, mas eu tenho medo de ser esse cara aí também. O que acontece nesses lugares que os caras se perdem na caminhada? Bom, tem muita coisa, acho que é difícil falar, é exatamente esse elemento, mas a gente pode talvez decodificar. A primeira delas é assim, olha só que ingrato, né? Jim Collins escreveu o livro Empresas Feitas para Durar, e um dos cases era o Walgreens, que era o grande modelo, e puxa, olha só a transformação que está acontecendo. Na prática, a gente está buscando sempre esses modelos que garantam que a gente fica ali à frente do nosso tempo. Mas o que a prática mostra é que a combinação da visão, do testar, da criatividade, ela acaba sendo fundamental, e a cultura que você tem vai dizer muito quanto você vai conseguir implementar todos esses elementos. Eu não tenho a menor dúvida que na Michael Page, o nosso maior risco não é um concorrente em recrutamento. Sim. É alguém ter um canhão que amanhã vem com uma solução revolucionária e aqui vai ter um impacto. Então, para mim, não fugindo da tua pergunta, para mim está muito o elemento do teste, da dinâmica, mas eu gosto muito da abordagem do Jeff Bezos, e ele fala de você se apaixonar pelo problema do seu cliente. Enquanto estiver apaixonado, ele fala... E é interessante porque numa das cartas que ele escreveu para os investidores, eu achei que ele foi brilhante, quando ele falou, olha, muitas pessoas me perguntam o que vai mudar nos próximos 10 anos, quais são as tendências. Eu prefiro pensar sobre o outro prisma. O que não vai mudar nos próximos 10 anos? O que não vai mudar? Os clientes querendo preço baixo, pagar menos ou zero por frete e ter uma confiança que não vai ser enganado dentro dessa dinâmica. Então, eu tenho que garantir que tudo que eu faço caminha para essa dinâmica, senão você cai na armadilha que você falou dos hypes. E o tempo vai dizer, né? Mas é o que a gente tenta perseguir aqui na V4 também. Eu acho que talvez a história desses cases aí que caíram depois de ter atingido certo patamar é que tu fica muito arrogante, né? É muito fácil tu falar assim, imagina o cara lá na posição da Blockbuster, que era bilhões de dólares de receita, presença global,
o cara querer ouvir uma pessoa insignificante em relação à posição dos caras, principalmente os executivos, eventualmente não estão alinhados com o longo prazo do negócio, mas com o curto prazo. O cara falava, cara, tô preocupado em economizar energia elétrica nas lojas, que vai me dar um resultado de curto prazo pro meu bônus do final do ano, do que eu daqui 10 anos evolucionar esse negócio, né? Esse para mim é um dos grandes elementos. Hoje eu tenho convicção, depois de ter falado de mais de 10 mil executivos, que o que mais destrói a carreira do empreendedor, um executivo, é a arrogância. Eu aprendi ao longo do tempo que a arrogância tem duas faces, a face externa e a face interna. A face externa da arrogância é muito fácil de perceber, porque ela é barulhenta. A forma como você entra no ambiente, como você se comunica, como você se posiciona, como você destrata as pessoas, é fácil de perceber. Só que a mais perigosa é a arrogância interna, porque ela é silenciosa. A arrogância interna é quando você acha que você não tem mais nada para aprender. A arrogância interna é quando você acha que daquela pessoa você não tem nada para escutar. A arrogância interna é quando você entra numa discussão só esperando a sua hora de falar. Qual que é a grande armadilha? Se eu perguntar num auditório para 3 mil pessoas, levante a mão quem é arrogante internamente, pouquíssimas pessoas levantariam a mão. Mas a grande verdade é que todos nós, sem exceção, somos arrogantes internamente, dependendo da circunstância, do contexto, da pessoa que a gente está falando, do nosso estado mental. Isso me faz lembrar uma história escrita na mitologia grega, que foi escrito que quando os deuses querem destruir alguém na Terra, a forma mais eficiente é dar 7 anos de sucesso para a pessoa. Dá 7 anos de sucesso para ela e fica tranquilo que ela vai se arrebentar sozinha. Então, como que a gente pode fazer esse check de sanidade de tempos em tempos? Aonde eu estou sendo arrogante internamente? Cara, eu tô lendo o livro do BTG, que saiu agora, o De Volta ao Jogo. E no começo eles contam a história do César, que foi o principal fundador do banco, que, cara, uma lenda do mercado, né? Criou o BTG, convenceu o Paulo Guedes e os demais sócios a começarem o negócio. E o cara foi a zero, velho. Loucura, foi completamente a zero. O cara fez 2 vendas lá de 60 milhões de dólares cada uma e conseguiu alocar a grana de uma maneira maluca. O cara foi de um gênio a um aleatório no mercado, assim. Talvez muito por esse perfil. Em algum momento o cara se deixou levar por esse perfil de excesso de confiança, né? Jim Collins fala no livro dele, Porque as Gigantes Caem, desse excesso de confiança, né? Caralho, meu. A gente subestima o trampo que vai dar ou a nossa falta de conhecimento, né? Tem um outro autor que eu gosto que ele fala do otimista desinformado. Né? Tu vai ficando confiante demais, começa a ficar otimista demais de que tu tem, sei lá, o toque de Midas e tu ignora todos os BO que podem vir junto com aquele ativo, com aquela alocação, com aquele trabalho, né? E tua falta de informação também com o mundo mudando, né? E também, ainda que a gente seja especialista em algumas áreas e a gente esteja certo que realmente a gente é bom, é muito interessante como o ser humano, por ser bom em uma área, ele acha que automaticamente isso o torna bom em outras áreas, que ele não tem a menor experiência, não tem a menor vivência ali dentro dessa dinâmica. E isso, sem dúvida nenhuma, é um sinal importante da arrogância. Não, e o negócio, óbvio, né? Quando ele começou lá o BTG, ele foi do 0 a 1, a 100, a 1000, a 1 bi. E depois, só que o negócio vai ficando num nível de complexidade que é muito complexo pro ser humano alcançar mesmo, né? Tipo, quando teve a treta das americanas, muita gente criticando o 3G lá, né? O trio. E cara, você não tem noção como isso deve ser complexo pros caras tocar, né? Sendo que a Americanas é um ativo que, sei lá, 5% do patrimônio dos caras hoje. Os caras estão controlando business no mundo todo e deu uma merda porque um executivo talvez a casa de centenas de milhares que eles têm, disse que tava tudo certo, a auditoria confirmou, o cara vai fazer o quê? Ele vai entrar no estoque das lojas dele e ele checar com o próprio braço, que é 5% do patrimônio do cara. Então, é muito complexo, né? Eu acho que o caso da Americanas é extremamente complexo, tem um monte de outras vertentes aí que ainda vão ser descobertas ao longo do tempo, mas eu acho que, de maneira geral, o que a gente precisa estar atento? Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente ganha experiência, infelizmente, mais a gente perde o nosso poder de escuta. Uhum. Isso é fato. É estimado hoje que um CEO conheça 5% dos problemas da empresa. Os diretores 20%, os gerentes 50% e a base normalmente conhece quase 100% dos problemas. Só que os mecanismos de filtro de informação faz com que não necessariamente chegue para você o que mais precisa. Então, se você não criar os mecanismos certos, a chance de você estar vendido em alguma coisa importante é gigantesca. Por isso que eu gosto de um lance que o Andrew Grove ele fala do Management by Walk Around, que é, tipo, por exemplo, a gente não tem sala na V4, ninguém tem sala. E é parte de um mecanismo pro cara estar mais próximo dos BO real, né?
mais one-on-one, mais reporte direto, menos management team, para tentar tirar essas barreiras dos reais problemas. Mas, essa semana, por exemplo, isso foi uma decisão interessante, vamos ver o que vai acontecer. Mas a gente estava discutindo sobre o trabalho do account manager, né, na matriz. Hoje a gente tem 7 mil clientes, 4 mil pessoas, 260 escritórios e os 300 caras aqui na matriz. E a gente gerencia a relação entre eles e a gente estava pensando sobre a posição da pessoa que atende o cliente aqui na matriz e ajuda no sucesso com o nosso trabalho com os franqueados. E aí a gente tava falando, a gente tem uma escada de clientes, grandes clientes até pequenos clientes. A gente tá falando sobre leverage de account, né? A gente precisa de um account muito top para atender 15 grandes clientes, depois 30 clientes menores, até 500 clientes numa conta. E a gente tá falando, como é que tem que ser esse cara? Mas daí o franqueado não gosta que eu traga um account. Eu falei o seguinte, mano, faz o seguinte, me dá 30 clientes que eu vou fazer o trabalho de account manager desses 30 clientes maiores. E isso vai ser bom para eu ficar mais próximo do cliente e eu vou empoderar a função. Né, que daí a rede vai ver, não, eu sou igual o cara que atende 500 clientes, a gente tá aqui, ó, eu sou CEO e account manager. Foi uma das decisões que eu fiz pra tentar quebrar essa barreira, sabe? Isso para mim é fundamental. O quanto você mantém a sua alta liderança conectada com o dia a dia, com o cheiro do asfalto. Por exemplo, na Michael Page, eu tenho um controle de todos os meus diretores, os board members, de quanto a gente gera de negócio para a empresa. E eu coloco uma meta, um percentual, assim, todo ano a gente tem que atingir, X% do faturamento da empresa tem que vir negócio gerado pra gente, e o outro pedaço, percentual que tem que vir da liderança sênior da empresa, abaixo desses board members. E isso eu controlo na unha, porque a coisa mais louca que acaba acontecendo na maior parte das empresas é que você começa... O que é o modelo de um escritório de advocacia, de uma Big Four? Você pega a pessoa mais sênior, coloca ela para ter relação com o cliente, e aí você depois tem as pessoas mais júniores que vão ficando ali na execução, na dinâmica. Isso acontece no escritório de advocacia, Big Four e tantas outras empresas. E aí você cai numa armadilha de daqui a pouco, o que acontece? Você começa a colocar todos os gestores, as pessoas mais sêniores para fazer gestão dentro de casa, só controlar o que está acontecendo dentro, e você coloca as pessoas mais júniores para estar atendendo os clientes, para tentar ganhar os maiores clientes, não faz o menor sentido. Então, para mim, tem uma reflexão importante assim, puxa, será que eu estou alocando da melhor forma? E sabe qual que é o grande problema do mercado? Ah, não, mas o benchmark foi desenhado que o diretor comercial, ele tem os gerentes comerciais, tem os account managers, ele se envolve quando tiver as maiores negociações. Cara, quem disse que esse é o melhor modelo? A maior parte dos modelos de estrutura hierárquica foram desenhados já há quase um século. Quem disse que esse é o melhor modelo para o mundo que a gente vive hoje? Então, esse, para mim, é um elemento fundamental. E fazendo um parêntese aqui, você que é dono de agência, eu tenho uma mensagem especial pra você. Tem um movimento que já transformou mais de 800 agências em verdadeiras especialistas em food marketing. É por isso que eu vim anunciar a nova parceria do Roy Hunters, que é a Cardápio Web. A Cardápio Web é um ecossistema completo que está dando mais ROI para os restaurantes. É um CRM que integra automação de WhatsApp, cardápio digital e gestão completa. E eles criaram um programa de parcerias que é praticamente um acelerador de agências. Você recebe mentoria exclusiva, comissão, networking em eventos do setor e um acompanhamento personalizado para dominar o mercado de food service. Se você tem uma agência e quer faturar mais com food service ou você quer melhorar o seu serviço no geral, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo, exclusivo para ouvintes do Roy Hunters entrarem no programa de parcerias. Aproveita que não vai durar muito tempo. Quão é importante a alta gestão, tá muito próximo do cheiro do asfalto, né, Basaglia? Tem um livro que eu gosto muito, chama Comporte-se. Quem escreveu ele foi Robert M. Sapolsky. Ele é um neurobiólogo que vai falar muito sobre os vieses, né? Como os seres humanos que ganham por 7 anos, como os deuses lá colocaram, como eles se comportam, como esse cara, ele para de ouvir a operação, ou se afasta da operação, porque ele já ganhou 7 anos. Né? Um outro autor que traz sobre isso é o Jordan Peterson, no 12 Regras para a Vida, lá das lagostas. É bem no comecinho lá, aquela lagosta, quando ela ganha alguma disputa com uma outra lagosta, ela se empodera e a outra lagosta que perdeu vai embora. E acaba perdendo cada vez mais. Meu ponto é, sou um gestor, tô ganhando há muito tempo, eventualmente me afastei da operação. Tá? Aí começam grande parte dos problemas, na verdade. E um dos problemas que eu duvido que não tenha ninguém aqui que olhe para isso ou lide com isso é o turnover. Poxa, tem bastante gente saindo. E agora? O que eu, como gestor, faço? Porque uma das dualidades é, poxa, eu vou trazer um monte de gente pra cá, tá? O turnover tá alto, essa galera vai sair, quem fica tem que treinar a galera que entrou, eu diminuo a eficiência de todo mundo. O que eu invisto mais? Eu invisto em treinar muito a galera,
tá ali, as lideranças, para serem boas lideranças e diminuir o turnover? Ou vou botar topo de funil para todo mundo, aumentar time? Nessa dicotomia, o que você faria? Tipo assim, turnover é sempre um problema? Vamos por partes. Acho que o primeiro elemento que você falou de cair nessa arrogância, nessa armadilha, tem algo que eu gosto muito, que eu aprendi com o Bernardinho. A gente é sócio desde 2019, na imersão de gestão de pessoas. E ele fala para... O grande desafio nosso é não perder o espírito de aspirante. Então, quais são as áreas da sua vida que hoje você está sendo um aspirante? Se nenhuma área da sua vida você está sendo um aspirante, cuidado. Legal. Estou começando a fazer um esporte, estou com um novo hobby, sabe? É aquela humildade de você chegar ali e ter que aprender, ter que ter outras referências. Exatamente, esse daqui para mim é um grande elemento. Sobre a questão da retenção, eu sou muito crítico. Primeiro a palavra retenção, porque ela só me remete a coisas ruins, né? Retenção de gases, de líquido, de imposto de renda, você repetiu de ano, você está retido. Eu nunca vi nada de bom com retenção, né? Se o dinheiro está retido no banco, você não consegue tirar. Aliás, eu vejo às vezes pessoas falando, nossa, eu ia perder um talento, consegui fazer uma retenção. A primeira coisa que me vem à cabeça é colocar uma bola de ferro no pé da pessoa, tá retido, você não consegue escapar. Eu acredito que a gente está vivendo a era da experiência. Todo mundo que está nos escutando aqui deve ter uma assinatura do Netflix ou do Spotify que você paga todo mês, poderia cancelar a qualquer momento e continua renovando. Por que você renova? Porque a experiência está sendo boa. Então, a grande provocação que eu gostaria de deixar para as pessoas é qual a experiência você está trazendo para os seus colaboradores para que eles queiram continuar renovando a assinatura. E o que é uma boa experiência? Eu quero ter um bom gestor, eu quero ter uma boa relação com o gestor, eu quero ter um bom ambiente de trabalho, eu quero me sentir desenvolvido, reconhecido dentro dessa dinâmica, porque a partir daí ele vai refletir se ele deveria estar renovando a assinatura todos os meses. Aliás, eu brinco que isso também vale para namoro e casamento, né? Qual a experiência que você está entregando todo mês para que a outra pessoa queira continuar renovando a assinatura? Esse, para mim, é o prisma. E há tanto tempo a gente fala da experiência do cliente e a gente precisa começar a falar da experiência do colaborador. Como tu vai fazer isso? Aí é bem interessante esse teu ponto aí, é bem legal mesmo. Mas como é que a gente faz isso? Eu bem que sei uma resposta, mas vou te provocar para ver o que tu vai falar. Como é que eu faço isso sem afrouxar? Sabe? Tipo, eu pego o caso do esporte lá com o Bernardinho. Pô, o cara, no fim, o quanto... Tipo assim, se ele botar qualquer pessoa comum, a pessoa não vai aguentar o estilo de gestão dele, que não é simples, né? Simples é a melhor definição, mas não é pouco intensa. Então eu fico nesse dilema de quanto, às vezes, para melhorar a experiência do jogador lá no time, pô, ele teria que talvez dar uma afrouxada, mas como é que ele faz essa experiência ser legal e, ao mesmo tempo, ele não tirar a mão de ferro, o peso dali, a forma dele de gerir para os caras ser campeão? Para mim, o grande desafio é você chegar numa lista dos negociáveis e não negociáveis. Uhum. Acho que a maior parte das empresas não tem isso claro. E a hora que você começa a flexibilizar no não negociável, é onde você começa a destruir a cultura. A cultura da sua empresa é formada pelos piores comportamentos que você tolera. Uhum. Os piores comportamentos que você tolera ensina até onde as pessoas podem ir. Aliás, isso também vale para namoro, casamento, amizade, família. Uhum. Então, para mim, dentro desse elemento, você fala assim, puxa, se eu vou ter que afrouxar algo relacionado à performance ou à entrega para o cliente que vai contra o que eu acredito, você está construindo algo que não vai fazer sentido lá na frente. E o pior, para mudar depois, custa muito caro. Poxa, essa qual que é o pior comportamento que eu tolero, né? Poxa, a gente botou isso aí na Falou agenda. que se eu tolero, pra mim não é ruim, né? Pois é, a cultura, qual que é o pior comportamento que eu vou tolerar? Então é sempre um aviso para todo mundo, botamos na agenda de todo mundo. Lá, pô, qual que é o pior comportamento que você tá tolerando? Comportamento, porque se ele é ruim, eu tolero, por que eu tolero? Então eu não acho que ele é ruim. Não, então, mas o grande elemento, sabe por que você tolera? Porque você não quer perder aquele talento, porque o resultado naquele momento entendi. É importante. Então, esse para mim é a grande armadilha, que no final você sabe o que vai acontecer, a conta vai chegar, Entendi. mas e aí o que acontece, todas as outras pessoas olham e falam, mas por que para essa pessoa não vale essa regra? Então os piores comportamentos que você tolera ensinam as pessoas até onde elas podem ir. Qual que é o motivo que a gente mais perde pessoa quando pesquisa no offboard lá? É clássico no mundo brasileiro, tá? Não tô dizendo que não é um problema da F4 Company, claro que não, mas estamos falando de remuneração e benefícios. Pilar top 1. Tu acha que isso é um negócio compatível? Isso é o que as pessoas falam. Exato. O que eu escuto em sala de entrevista é outra coisa. Ah. As pessoas saem por causa do gestor. Ponto. Sabe o que é interessante? O que eu mais escuto em sala de entrevista, não, por que você está saindo? Você está entregando resultado, você parece ter oportunidade. Meu gestor não me dá atenção.
Eu gostaria de ter mais proximidade com ele, eu gostaria de ser provocado, eu gostaria de ser desenvolvido. Mas tu acha que é um problema do indivíduo ou do gestor de fato? Ele deveria ser babado, cara? Não babar. O grande elemento, que é onde a maior parte dos gestores erram. Eu invisto todo o meu tempo com os funcionários problema e pouco com os talentos. Porque o funcionário problema, você traça plano, executa plano, faz plano de recuperação. A pessoa começa a melhorar um pouco, você já fica super feliz. Aí daqui a pouco cai de novo. Você tenta mais uma vez, aí você também se cobra porque você não teve tanto tempo de estar com a pessoa. E o talento, o que você faz? Você solta. Imagina, o talento tá indo bem, tá indo na dinâmica. Antes de você, deixa eu fazer um parênteses aqui pra você terminar essa resposta, que eu sei que tá todo mundo querendo olhar. Você que não tá inscrito ainda, se inscreve, estamos quase chegando em 30 mil inscritos. Clica aí no botão de se inscrever, clica no sininho, segue o Baza no Instagram, o Denner aí também. E Baza, termina pra gente o seu raciocínio. O que eu tenho que fazer com aqueles caras que performam super bem? E aí você começa, o talento você solta. Pô, vou ficar pegando no pé do talento, mas deixa o talento ali. Tá tudo errado. Teu tempo tem que estar nos talentos desenvolvendo. E de novo, não é ser babá. É desenvolver, é provocar, é dar oportunidade. Funcionário problema, 1, 2 chances, não tá rolando, troca. Não necessariamente é ruim, né? Exatamente. Turnover não necessariamente é ruim. Se eu já vi que o cara é um maluco. É ruim se você continua cometendo os mesmos erros. Aí quer dizer que teu processo de recrutamento não tá evoluindo. Por exemplo, na nossa avaliação de turnover, a gente avalia se o cara foi um churn. A gente chama no marketing churn involuntário, mas. Turnover voluntário e voluntário, né? Mesma coisa. A gente, Mesma coisa. a gente define isso. Tipo, Definimos. perdi o cara, ele pediu pra sair, mas, pô, foda-se, era irrelevante. Assim, nós Essa temos é a ali. melhor forma de descrever. Nós temos uma camada de investidores que são aqueles caras os superstars e aqueles caras que estão chegando numa Nine Box, tal, que estão chegando perto do superstar, e nós fazemos essa análise. Poxa, esse cara que saiu aqui, ele era dos superstars que eu não poderia de nenhuma forma perder, desenvolvendo, ele tá muito próximo, causa um grande impacto. Esse cara que saiu, ele pediu pra sair? Ou nós retiramos? Qual que foi o impacto? Isso nós temos todas essas análises dentro da V4 Company, aí no nível rate. Porque, teoricamente, o cara que pediu pra sair e eu achava que o cara é bom, é onde eu errei pra caramba, né? Eu errei. E aí você cai numa armadilha, que acontece em muitas empresas, você tomar cuidado. O cara é bom, o cara é talentoso. Aí ele pede pra sair, ele vira bandido. Todo mundo, nossa, ainda bem que saiu mesmo. Porque as pessoas não querem reconhecer que erraram na gestão, que deixaram alguém muito bom sair. Isso acontece, quando acontece na cultura da empresa, fica algo muito ruim. Parece que todo mundo que sai é ruim, é bandido, tá errando, tá fazendo alguma coisa aqui. Fala assim, não, reconhecer. Sabe o que a gente faz aqui? A gente criou um lance que a gente chama de alumni. Então, todo mundo que sai da V4, a gente cria um programa e uma série de benefícios para a vida interna, assim, se ele quiser acessar. Como é que é essa parada hoje? Hoje nós temos mais de 400 aluminais da V4 Company. Nós temos benefícios exclusivos para quem vai lá, descontos em cursos da Stage, promoções que são enviadas, newsletters com tudo aquilo que nós estamos vendo de mais novo no marketing digital. Nós mandamos aí semanalmente, aí tem uma especial mensalmente, tem mentoria, e esse público até ele usar continua... o escritório, eventualmente. Exato, esse público continua super engajado, né? Às vezes até, poxa, tem posições aqui, esse cara saiu, surfou em outras empresas, outras experiências, poxa, quero voltar. Já tivemos casos que o cara levantou, quero voltar. Então ótimo aqui, tem funcionar demais criar essa comunidade. Se a pessoa saiu por justa causa ou para ser um concorrente seu, ele faz parte do alumni também? Aí nós fazemos um filtro prévio, né? Essa é uma excelente pergunta. Não é todo mundo que eu quero como alumni, né? Se o cara saiu como justa causa, poxa, olha o exemplo que aí ele vai pra blacklist. Ele vai pra uma lista lá, poxa, outra legal. lista. Siga a sua carreira promovida ao mercado, tá tudo certo. É isso. E assim, na geração de comunidades, Baza, eu tô vendo cada vez mais, olhando para pessoas, né, que faz muito sentido as próprias áreas se tornarem cada vez mais comunidades, né? O gestor ser aquele cara próximo. Sabe que eu tenho uma tese em relação à gestão de recursos humanos, que hoje a gente olha muito para turnover. Talvez esse não pode ser o único elemento que eu vou olhar, porque no mundo onde as pessoas querem trocar com mais frequência, experimentar coisas com mais frequência, talvez um dos principais índices que eu tenho que olhar é pessoas que trabalharam na V4, saíram e quiseram retornar. Porque essas são pessoas... Marketing. Exato. De novo, né? Estudar marketing, venda, você vai saber fazer gestão de pessoas. Porque essas são as pessoas que foram olhar o mercado achando que teria coisa melhor e não encontraram. E essa pessoa dentro do teu time contando para todo mundo, olha, cuidado que o que você tá achando que você vai encontrar lá fora, eu já fui e me dei mal. No canto da sereia. E aí, isso faz toda a diferença. Porque você, como gestor, falar, você já tá... Essa é parte interessada. As pessoas do time que falam isso têm muito mais força. Da horíssima. Uma pergunta que eu guardei pro final aqui, com certeza a gente vai botar no trailer do episódio, mas tá aqui no final.
Home office. Qual que é a tua visão? Para mim, é interessante que a gente já falou sobre isso no passado e eu continuo com a mesma opinião. Primeiro que não existe fórmula mágica para todas as empresas, para todas as áreas. Eu gosto de olhar home office através de 3 prismas. Prontidão, influência e desenvolvimento. Então, prontidão. O quanto que essa pessoa consegue desempenhar o papel dela sozinha e não precisa de nada, de ninguém. Segundo, influência. Ela é influência para alguém? Seja porque ela é um gestor, uma pessoa já bastante sênior ou experiente dentro da empresa. Terceiro, eu quero acelerar o desenvolvimento dela. Por que eu estou falando isso? Se eu estou contratando como freelance um programador indiano, vamos fazer esse teste. Ele tem prontidão? Tem, faz sozinho. Ele é referência para alguém na empresa? Não. Puxa, ele... Eu quero ir para sempre. Eu quero que ele se desenvolva, acelere aí? Não. Lidere alguma Tá área. tudo bem. Óbvio, tem que criar todos os mecanismos para ele se encaixar isso. Agora, se não é dessa forma, você vai ter que começar a ter um balanço do híbrido. E eu não gosto muito dessa história de cada vez mais a gente tentar ser quadrado, assim, puxa, vem tantos dias na empresa, vem aqui. Eu gosto muito da flexibilidade. Cara, um dia você precisa instalar a internet na tua casa. Sim, isso sempre... Tudo bem, isso é flexibilidade, é diferente. E para mim eu prefiro pensar sobre o prisma quais são as atividades que, se eu tenho um modelo híbrido, tá proibido fazer virtual. Tá proibido fazer virtual, reunião de time e reunião one-on-one. Tá proibido. Cara, é mais eficiente presencial. Vocês não vêm pro escritório, então não tô falando que dia vocês têm que falar, mas vai ter que ser presencial. Eu, pessoalmente, acredito muito mais numa construção como essa, lembrando que tem um elemento importante que é qual é a rotatividade da tua empresa ou a quantidade de pessoas novas que estão chegando na empresa que precisam de pessoas para dar as referências. E aí, se você não tiver um bom volume de gente alinhado à cultura junto com essas pessoas, vai demorar muito mais para encaixar e volta de novo para o onboarding. Então, no final, tudo vai se encaixando do que a gente falou até aqui. No ponto de vista da experiência do indivíduo, tu acha que esse elemento dos caras trabalhar home office ou no escritório, quanto isso impacta, né, nessa experiência de trabalho? Obviamente, tudo depende de tudo, né? Mas... eu acho que cada pessoa vai ter uma opinião diferente. Eu acho que isso não é padronizado. Porque cada um mora numa casa diferente também, né? Cada um tem uma estrutura diferente, demora um tempo diferente para chegar no trabalho, tem expectativas sobre o quanto ele quer crescer ou não na empresa de forma diferente. Por isso que eu acho que a sua empresa não deveria querer agradar todo mundo. Um dos maiores erros das empresas é querer agradar todo mundo, você cria uma cultura distorcida, deforme. Então, a minha cultura é essa. Agora, claro, você precisa refletir se a cultura que você está definindo, você consegue encontrar no mercado gente no volume necessário para você crescer. Porque é muito fácil falar, não, eu quero todo mundo exatamente igual a mim. Você vai encontrar 2 ou 3, se tanto. Então, eu acho que aí entra você encontrar esse equilíbrio. Interessante, bacana, né, cara? Porque a gente vê casos, sei lá, do Airbnb, que é uma empresa excelente, que é 100% home office, o founder é defensor ferrenho do home office, extremos opostos, tão bem-sucedidos, que são extremos opostos do que pregam, né? É que para mim tem um elemento, assim, uma empresa para funcionar bem no home office, primeiro que existem setores que eu acho que tem maior ou menor predisposição para dar certo, mas envolve você ter ferramentas adequadas, processos adequados e cultura adequada. Então, a certeza que eu tenho também é que muitas empresas que criticam o home office é porque não tem ferramenta adequada, processo adequado e cultura adequada. É claro que vai dar errado trabalhando no home office e a empresa tem que entender que se essa for uma evolução, ela tem que buscar evoluir nesses 3 elementos aqui dentro dessa dinâmica. E a partir daí, depois você discutir se funciona ou não funciona. O problema é que, assim, o grande problema do mundo é que até a Revolução Francesa, o mundo entrava em guerra só por causa de religião, não tinha outra coisa. Depois, a partir da Revolução Francesa, começou a entrar em guerra também por política. E hoje a gente tá entrando em guerra até por home office, trabalho híbrido, já virou discussão política. Cara, tudo, cara. Bebê reborn, tudo tá virando discussão. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para ser menos torcedor e mais um entendedor. Eu acho que o Brian Chesky, lá o founder do Airbnb, ele não tá errado, porque na cultura do negócio dele, o que é o negócio dele? É uma plataforma digital, 100% digital, que vende viagem, ou seja, all over the place. Então, tipo, por que ele precisaria ter essa galera no escritório, não sei por outras estratégias de construção de produto, mas pro produto dele, me parece até coerente. Agora, se eu vou para uma fábrica, eu tenho, sei lá, 3 mil funcionários todo dia na fábrica fazendo peça,
E os 200 malandros do administrativo no home office, pô, parece esquisito pra cultura de uma Casta empresa, superior. que tu tem 95% das pessoas obrigadas a estar todo dia apertando parafuso e só tem 200 malandros que estão trabalhando de casa. É igual a turma do Zoom falar que a partir de hoje é só presencial. E aí tu vai exatamente. Não, e é só presencial no Zoom, né? Tá ligado? Que esse é um prédio gigantesco lá, né? Mas é o lance que tu falou no começo do cheiro do asfalto. Pô, pro cara que tá fabricando coisas lá na Gerdau, pô, ele tá no administrativo, ele tá muito longe do asfalto. Pro cara do Airbnb, ele até tá mais perto do asfalto estando em casa, porque ele vende hospedagem em casas, né? Então até o cara tá, de fato, vivendo a experiência do produto, não estando no escritório. É bem o oposto, né? Então, cara, como tudo na vida nos negócios, o contexto é rei, né? Sempre, sempre. E eu acho que a gente, infelizmente, está perdendo a capacidade de analisar o contexto. A gente acredita que fazendo Ctrl+C, Ctrl+V nas coisas vai funcionar. E não vai. Esses dias eu estava conversando com um colega de pessoas e toda a empresa é home office há muitos anos e o board decidiu que agora é presencial. O questionamento dele foi o seguinte: beleza, nós queremos todo mundo presencial, vamos colocar todo mundo presencial. Quais indicadores vão melhorar se nós colocarmos a galera presencial? Quais indicadores vocês afirmam que vão melhorar? Aí o pessoal pensou, puxa, é verdade. Quais indicadores vão melhorar se eu botar todo mundo presencial? Esse é os questionamentos, né? Analisar, entender, ver os argumentos. Eu achei interessante todo o modelo mental que foi foda pra construído mim aqui. do meu argumento central. Ele não tem necessariamente indicadores, ele é mais filosófico, que pra mim, no nosso caso, nossa cultura, nosso contexto, eu acredito no presencial por 2 motivos, que é a serendipidade. Então essa troca aleatória, ela constrói conexões que tu não pode prever, que tu não marca uma reunião pra fazer essa reunião. Então, eu criar um environment, um ambiente que ele colabora para essas conexões aleatórias, né? Serendipidade acontecer. Eu acho que é uma teoria para ganhar o jogo, mas não dá para medir, né? Algo que eu aposto filosoficamente. E o outro é o social health, que até é um lance que a gente tem trabalhado bastante, falado bastante na V4. A gente fala muito de saúde física, saúde emocional, mas a gente fala pouco de saúde social. Então, tem uma pesquisa que a gente pegou de uma autora que ela fala que se a pessoa tem um melhor amigo na empresa, a chance dela permanecer nessa empresa, a experiência dela na empresa ser melhor e mais longeva, tende a crescer. Então, pô, é difícil tu construir uma baita amizade com alguém que tu não convive, né? Tu se sentir bem só em casa, a gente acha que não é a melhor experiência que a gente pode Tem proporcionar. um terceiro pilar que eu acrescentaria, que também tem uma certa ligação com o segundo, que é o pertencimento. Como você cria um senso de pertencimento através do home office? Isso para mim é uma grande incógnita. Eu ainda não tenho a resposta, eu venho pesquisando muito sobre isso, você tem que ser muito criativo dentro dessa dinâmica, mas tanto quanto as relações, você sentir que pertence não só àquele grupo de pessoas, mas puxa, você ter orgulho de onde você trabalha, do sobrenome corporativo que você leva, e você não querer perder aquilo, também faz toda a diferença. E obviamente é por isso que hoje um modelo de escritório, os escritórios modernos são muito mais um lugar de experiência do que efetivamente um monte de baia com aquelas divisórias onde ficava todo mundo isolado trabalhando. Total. Que nem assistir um jogo de futebol versus tu ir no estádio, viver a experiência do mesmo jogo que tu poderia ver em casa, né? Hoje, por que as pessoas vão num show? Por que as pessoas vão ver um jogo se ela pode ver online? Nunca vai ser igual, né, a experiência. É bastante saudável pro ser humano mudar de ambiente, né? Psicologicamente falando, e para novos ambientes. Legal. Vaza, tô chegando aqui talvez a minha última pergunta, né? Eu queria saber, nesses vastos anos de experiência, uma aula nós tivemos aqui. Múltiplas décadas. Muitos cabelos brancos. Muitos Cada cabelos vez mais, brancos. toda vez que eu te vejo, tá Muito cheiro do asfalto, perto da Eu já tô na operação. fase que enquanto eu tenho cabelo eu tô feliz. pra caramba. Mas qual o recado o Baza daria pro Baza de 20 anos atrás? As pessoas de sucesso não são mais inteligentes, não são mais, mais inteligentes, melhor, geneticamente falando. Puxa, eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Eu fiz uma faculdade tão do interior, mas tão do interior que eu fiz o NIRP. Tem um R no meio, não, NIRP? Eu fiz o NIRP, lá em São José do Rio Preto. Unisquina. E, puxa, eu vivi uma realidade que eu olhava as pessoas na TV, nas capas de revista, são alienígenas, de tão inteligentes e preparados. Depois de entrevistar tanta gente, eu não acredito mais em pessoas geniais. Eu acredito em pessoas comuns, que com muito trabalho, muita dedicação, são capazes de fazer coisas geniais, mas continuam sendo seres humanos. E eu acho que isso, por muito tempo, fez com que eu lidasse com uma síndrome do impostor gigantesca,
que eu acho que me tirou muitas oportunidades. E dependendo da família que você vem, do ambiente que você vem, você destravar disso é razoavelmente complexo. Eu acho que isso é algo que deveria ser ensinado nas escolas para que você possa entender, cara, qual é o teu pensamento. É claro que assim, não, então eu vou ser o próximo Bill Gates. Cara, tem uma distância, um monte de aleatoriedade que pode acontecer para te ajudar, te atrapalhar. Mas vamos dizer que sair, ficar acima da média, eu acho que todo mundo tem potencial. Eu não tenho dúvida. Se a galera quiser saber mais sobre o seu trabalho, Michael Page, a própria imersão, que o Jonathan fez, né, Jonathan? Fez, o GDP foi fantástico. Maneiro. Se fosse ruim, você ia falar? Ia falar. A cultura da V4 me ensinou a falar. Então, assim, 3 dias de imersão, conhecimento. A gente agora reduziu para 2 dias, que o pessoal estava querendo ainda mais enxuto, o pessoal quer muito prático ali dentro dessa dinâmica, mas exatamente esse modelo. Bom, quem quiser saber mais, puxa, Michael Page, a maior empresa de recrutamento de executivos do Brasil e da América Latina. Quem tiver qualquer necessidade de recrutar posições com salários a partir de R$10 mil, a gente consegue contribuir para os mais diversos portes de empresa, principalmente para pequenas e médias. É interessante que muitas vezes quando as pessoas escutam Michael Page, ela só trabalha com grande. A grande verdade é que a grande não precisa da gente. A Unilever, todo mundo manda currículo. Sim. Agora, as empresas menos conhecidas precisam da gente. As pessoas podem continuar acompanhando meu conteúdo no Instagram, no LinkedIn, no Instagram, @RickBasaglia, o podcast Lugar de Potência, onde eu entrevisto pessoas de sucesso, decodificando o que essas pessoas têm. A imersão, como a gente já falou, com o Bernardinho, com o Vabo de Gestão de Pessoas Organizados pela HSM, me manda uma mensagem. O que achou de toda essa discussão aqui? Que vai ser um prazer tocar com todos vocês. Sou eu que respondo todas as mensagens no meu Instagram. Isso eu não delego de maneira alguma, porque esse é o cheiro do asfalto também. Legal, bom demais. Turma, deixa aí seus comentários, sabe que tem aquela meta, se bater o número de comentários aí, a gente libera um resumão do podcast pra você, não precisa anotar. Se inscreve no canal, manda pros coleguinhas, porque é bom que todo mundo esteja na mesma página sobre esse tema, e manda a turma lá na imersão, que vai ser maneiro. Tamo junto. Valeu, um abraço. Valeu, tchau, tchau. Gente.